Um mundo 2.0, o avanço da tecnologia tem promovido mudanças na forma como trabalhamos, estudamos e até pensamos. Para debater esse assunto, recebemos hoje o jornalista e especialista em gestão do conhecimento, Carlos Nepomuceno. Professor, boa noite, obrigado pela entrevista. Em um dos seus livros, o senhor defende que as empresas do futuro serão semelhantes ao Uber. O que isso significa especificamente, professor? O modelo é o seguinte: nós crescemos muito em termos de demografia. Nos últimos 200 anos, passamos de 1 para 7 bilhões de pessoas. Então, a nossa espécie, o Homo sapiens, ele é uma espécie que não tem limites demográficos. Então, o estudo histórico mostrou que quando a gente vai crescendo, nós precisamos de tempos em tempos fazer um upgrade na comunicação, no modelo das trocas e depois no ambiente de administração. Então o modelo Uber é um modelo que é muito interessante porque você pode ter 5 milhões de motoristas e nenhum gerente. Porque quem passa a ser o gerente é o usuário com um aplicativo, dando notinha e decidindo se aquele motorista continua ou não continua na frota. E por que gera tanta polêmica, professor? Porque à primeira vista é uma modernidade, uma coisa que vai trazer benefícios, né? A gente parte desse princípio. E porque são os reacionários, no caso, que querem que todo modelo, o status quo permaneça como está? Todo modelo que você tem na sociedade, ele tem pessoas que se beneficiam e pessoas que se prejudicam. Certo. Hoje, o grande prejudicado com o modelo de administração atual e das organizações é o consumidor, né? Todo movimento do século XXI vai ser um movimento em defesa do consumidor, da descentralização, do empoderamento do consumidor, do desempoderamento das organizações. Então, toda essa linha de raciocínio. Então, é natural que as pessoas estejam resistindo a algo que vai tirar o poder e o interesse de um grupo. Mas, por outro lado, vai beneficiar a maioria. A tecnologia vai interferir também na política e na sociedade? De que maneira e em que nível, o senhor diria, professor? Nós vamos dar estrelinha para político. Da mesma maneira que hoje, acho que nenhum teria estrelinhas. Não, acho que não. Acho que estariam todos sem nenhuma estrelinha hoje. O Brasil tinha, em 1900, 30 milhões de habitantes. Hoje nós temos quase 205. Então, é normal que a gente tenha uma crise de representação, porque nós temos menos pessoas representando mais pessoas. E o problema não é quantidade só. O modelo de representação ficou obsoleto. Não é porque os políticos são maus ou que a gente gostaria de ter. O que aconteceu? A gente cresceu demais. Sim. Então, não é mais significativo a porcentagem que representa da porcentagem representada. É mais ou menos exatamente. Isso. Então, e a população quer que o político tome determinadas decisões, quer que ele faça determinadas coisas, só que o político ele não tem mais capacidade de processar esse número todo de demandas. Então, a gente precisa de um novo modelo. E esse novo modelo são plataformas e algoritmos que vão permitir que a população possa, através de cliques, através de estrelinhas, através de comentários, o algoritmo vai tentar interpretar o que as pessoas querem e vai tentar decidir em nome dessas pessoas. Então, é um mundo completamente novo que a gente está entrando, que muda radicalmente a maneira que a gente pensa a sociedade e a política. Agora, uma coisa que fica notória, não é, professor, e a gente percebe no dia a dia, claro, nós estamos aqui dentro de uma universidade, temos colégio, a gente tem contato com crianças, filhos, netos e assim por diante. Eu estou prestes a completar 56 anos de idade. Eu sou de uma geração que não existia essa tecnologia que nós temos hoje. De alguma maneira eu tento me adaptar, até por obrigação de profissão. Mas a gente já tem uma geração hoje que nasceu com essa tecnologia. E é perceptível a facilidade que essas crianças têm para mexer com aparelhos, não é? Quando a gente tem dificuldade, a gente está na mão de uma criança, fala, resolve aí para mim, e eles resolvem isso rapidamente. Nós que não somos dessa geração, de que maneira, o que nós precisamos fazer para nos adaptarmos a tudo isso que está por vir e que é irreversível? Primeiro, os jovens, quando você tem uma nova mídia, tecnologias de maneira geral, e tecnologias cognitivas, que são as tecnologias essas que a gente está usando, celular, internet, etc., muda o cérebro. A plástica cerebral entra em mutação. A espécie entra em mutação. Então, o aluno que entra em sala de aula, ele não reconhece mais o professor. Ele não entende o que é um professor. O cérebro dele desconfia daquilo.
Ele não consegue mais entender aquilo. Então, esse é um problema. O problema essa geração nova está vivendo a crise de não identificação. Tanto que quando você teve essas manifestações de 2013, todo mundo levou cartaz, cada um levou o seu próprio cartaz e não queria que ninguém tivesse nos carros de som. Não tinha carro de som. Não há uma identificação daquele modelo anterior, daquela pessoa vertical que vai tomar conta, que vai controlar. É um modelo muito mais horizontalizado. No caso das pessoas que vamos supor, que não viveram isso, que estão precisando se adaptar, aí depende muito do perfil de cada um. Tem gente que consegue se adaptar com mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. Agora, acho que tem que ter um esforço de compreender, né, de como é que isso é relevante para que a gente possa resolver problemas que hoje a gente não consegue resolver. Agora, professor, tudo isso que nós falamos aqui exige, de alguma maneira, acesso à internet. Com certeza. Acesso à rede, né? Smartphone, tudo hoje é acesso à rede. No exato momento em que se discute no país, por exemplo, o controle a esse acesso ou a diminuição, né, do número de acesso à rede. É um contrassenso, professor? Não, isso aí é aquilo que a gente estava conversando no início. Todo movimento que você joga para frente uma mudança, você tem alguém que quer manter do jeito que está e tem gente que quer voltar para trás. Tem gente que gostaria de acabar com a internet e voltar para o telefone fixo. Discado. Discado. Então, quer dizer, esses movimentos de retrocesso vão acontecer. Agora, não vão conseguir vingar, porque eu brinco, antigamente eu dizia que a internet era uma tsunami. A internet não é uma tsunami, ela é muito mais perversa. A internet é cupim no armário. Que é mais perverso mesmo. Quando você abre o armário, não tem mais armário. Não tem mais nada lá dentro, né, professor? Já comentou. Só para a gente encerrar, professor, nós falamos meio en passant, o senhor citou o fato das escolas. E as escolas, como vão ter que se adaptar? Porque essa nova geração, aquilo que o senhor falou, não reconhece o professor como autoridade, o livro, as carteiras perfiladas. Esse modelo me parece bem próximo do fim, né? Se já não acabou, né, professor? A escola ficou obsoleta, não é pela falta de mérito da escola, volto a dizer. O aumento da população exige um cidadão mais autônomo, exige um cidadão com mais capacidade de processamento, de compreensão, de autonomia. E a escola tem que formar esse cidadão para o século XXI, mais horizontalizado, com mais independência de pensamento, com construção de conhecimento de baixo para cima, né? E uma escola focada em problema e menos em assuntos, né? Para que o aluno possa inovar. Uma sociedade em que você tem uma sociedade mais líquida, mais mutante, mais inovadora, e hoje você tem uma escola formando um aluno para o modelo do século XXI, para o modelo do século XX, e que ficou obsoleta. Então a gente vai ter que dar um upgrade nessa escola. Professor Carlos Nepomuceno, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado. E para quem quiser saber mais sobre o pensamento do professor Carlos Nepomuceno, pode conferir a palestra Administração 3.0, amanhã às 8 da noite no auditório do Bloco E da Universidade de Santa Cecília. O endereço é Rua Cesário Mota, número 8. A entrada é um item de material de limpeza que será doado ao lar